pastor, nada me faltará, nada, nada, nada. Oh, socorro bem presente a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Pai, como te amamos, Senhor. Como amamos ser pastoreado por Ti. Tu és o guarda do nosso coração. Obrigado pelo Teu Espírito, nosso ajudador fiel. Aleluia, que revela a Tua palavra através da nossa meditação, através da renovação da nossa mente. Pai, como somos privilegiados por termos um ajudador bem presente, que está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Aleluia, o nosso amigo mais íntimo. Aleluia, Pai. Eu te amo, eu amo a Tua palavra, eu amo meditar na Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, pela diferença que a Tua palavra faz nas nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra em nós, Pai. A Tua palavra na nossa boca, ela muda qualquer situação. Obrigado porque Tu escutas nossas orações. Obrigado porque nós somos os Teus filhinhos amados, queridos. Os filhinhos a quem o Senhor se compraz. Aleluia. Obrigado, Pai, porque nós estamos avançando. Nós estamos avançando e as coisas só vão melhorar. Amém? Aleluia. Boa noite, igreja. Podeis se assentar. Louvor abençoado. Obrigado. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar falando sobre uma vida de abundância, sobre prosperidade. Tivemos a ministração da irmã Marli. O pastor já, através da ministração das ofertas aqui, já deu a dica, a intenção do coração, o que está no teu coração. Um dos princípios é semear. Deus dá semente a quem semeia. E através desse humilde vaso aqui eu vou tentar, como diz lá no norte, destrinchar um pouco dessa palavra, amém? Glória a Deus. Vamos começar lendo a palavra em Romanos 8, 28, na versão NVI, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu gostaria que você tivesse atenção a essa palavra propósito. Aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você entende que cada um de nós tem um propósito. Amém? Às vezes nós podemos operar no mesmo chamado, no chamado profético, no chamado pastoral, no chamado evangelista, mas Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Amém? Com isso na mente, eu quero perguntar a vocês: você descobriu qual é o seu propósito em Deus? Porque isso é muito importante. Nós descobrimos qual é o nosso propósito em Deus. O que é que Deus quer através da nossa vida? Porque com isso em mente, nós vamos evitar de muita frustração. Se a gente sabe para o que foi chamado e quem é que nos chamou, nada irá te parar, nada irá me parar. Amém? Em Romanos 12, 7 e 8, a palavra diz assim: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Elencado aqui, nesse dom, tem o dom de contribuir. Todos nós fomos chamados para contribuir. Todos nós temos sido ensinados a dizimar e ofertar, que é contribuir para a obra. Mas aqui, em Romanos 12, 7 e 8, ele está dando algo a mais. Se o seu dom é de contribuir,
que contribua com generosidade. Isso quer dizer que algumas pessoas vão ter o dom de contribuir com generosidade. O que é isso? Acima dos 10%. A pessoa não é apegada somente aos 10%, aquilo que não vou dizer que a lei obriga, porque os 10% foram criados antes da lei com Abraão, mas tem pessoas que têm o chamado de contribuir a mais. E conforme a palavra que o pastor falou, Deus dá semente a quem semeia. Amém? Boa medida, recalcada, transbordante. Nós semeamos com entendimento. Amém? Mas eu quero falar também da diferença. O que é prosperidade para nós, filhos de Deus? E às vezes o que é prosperidade para as pessoas que estão no mundo? Porque nós temos que ter em mente que a maior prosperidade para nós fomos ter sido retirados do império das trevas, da escravidão de Satanás. Nós éramos miseráveis. Nós somos transportados para um reino. Reino de quê? De amor, de prosperidade. Amém? Essa é a maior. Né? A palavra diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente. Isso que a palavra esteja dentro de nós. A nossa maior prosperidade é a palavra. A palavra de Deus é a maior prosperidade. Mas o que você está dizendo com isso? Que a palavra é quem vai gerar a prosperidade na minha e na sua vida. Se você confiar na palavra, a prosperidade já faz parte do pacote. Muita gente tem uma ideia fixa a respeito da enfermidade, que enfermidade não procede de Deus, que você declara ser curado, e assim também é na prosperidade. A prosperidade é igualzinho. Deus nos fez prósperos. Deus deseja que nós andemos em prosperidade. A palavra diz, Jesus veio para nos dar vida, uma vida medíocre, uma vida mediana, não uma vida abundante. Qual é o significado da abundância? Por que Deus ia colocar essa palavra abundante? Porque é isso que Ele deseja. E às vezes, por nós não estarmos desfrutando dessa prosperidade, numa estação, às vezes nós estamos vivendo uma estação não tão próspera assim. E às vezes o que a gente vai deixar essa estação e não dar crédito à palavra de Deus, porque é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo quer colocar a culpa em Deus. Se isso não está acontecendo com a sua vida, a culpa é de Deus. Não é bem assim. Prosperidade não é bem isso. Não foi assim desde o princípio? Não foi assim que o diabo enganou Eva? Não, não é bem assim que Deus falou. Ele sabe. Então, a primeira coisa que nós iremos culpar, tem uns que culpam, não. Se eu não estou andando de forma como Deus quer na prosperidade, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Eu vou me alinhar, eu vou me examinar. Tem uns mais maduros que agem dessa forma, mas às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho declarado a palavra, eu tenho cumprido, eu tenho dizimado, ofertado, eu não vejo nada mudar. E você começa a querer, será que a palavra é a verdade? Será que isso está funcionando? Isso funciona? Eu estou aqui para te dizer que funciona. Não importa a estação que você esteja vivendo, você tem que agir à altura da que a palavra diz ao seu respeito. Sabe, a gente traz à existência as coisas que não existem. A Marli falou muito disso aqui. Não é a situação que você está vivendo no dia, mas você declara aquilo que você quer ver. A fé, ela chama antes do existir, antes de você desfrutar. Amém? 1 Coríntios 1, 5, na versão NVT, diz assim, por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo o entendimento. E em Mateus 6, 18 e 21, nos alerta, né, nos exorta onde guardarmos a nossa riqueza, né? Que diz assim, ó, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Isso aqui está falando de dinheiro, muita riqueza, para não acumular. Aqui a gente vê também sobre aquele lavrador que teve uma colheita abundante. O que é que eu vou fazer? Vou derrubar meus celeiros todos, vou construir algo maior para armazenar isso, né? E o que é que Deus diz para ele? Insensato. Hoje mesmo você vai perder a sua vida e acabou.
né? Ele está dizendo isso aqui, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Deus quer que nós acumulamos tesouros no céu. No céu. Mas isso não quer dizer que ele não quer nos dar tesouros aqui na terra. Não é bem isso. Mas ele quer, o foco principal é nós acumularmos tesouro no céu. Qual tesouro? As coisas celestiais. Está implantado dentro de nós. Nós temos que buscar primeiramente o reino. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que diz assim, ó, verso 21 diz assim, ó, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Onde estiver o seu tesouro. Deus, ele conhece a intenção do coração do homem. Onde você tem colocado o seu tesouro? O que tem te motivado a viver? Se é o dinheiro? Todos nós precisamos de dinheiro. Qual é a motivação da nossa vida? É buscar as riquezas? É trabalhar para ter dinheiro? Eu quero trabalhar para ter dinheiro. O trabalho é uma mera ferramenta que Deus me deu e deu a você para ganhar o recurso, mas esse não é o objetivo. Ele vai frutificar o teu trabalho, ele vai aumentar, mas o objetivo não é para você acumular riquezas. Deus não deseja que nos apeguemos ao dinheiro. Lembra da pesca extraordinária? Vamos lá em Mateus 6, verso 31 ao 34. Na NVT. Que a palavra diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Eu pulei a pesca extraordinária. Vamos lá em Lucas 5, verso 1 a 11. É que não estava aqui no script. Lucas 5. De 1 a 11. Certo dia, Jesus, versão NVI, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando a fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Aquilo era a fonte de renda deles. Sabe o que Deus mostrou aqui? Aquilo era a fonte de renda. Pedro viu ali e falou, Senhor, eu sou pecador, afasta de mim. Reconheceu que Jesus era o Senhor, era Deus. Sou pecador, afasta-se de mim. E Jesus falou o que para ele? Pedro, eu te farei pescador de homem. Você não vai viver da pesca para ganhar seu dinheiro. Você é pescador de homens. E a palavra diz que aquele que trabalha para o Senhor é um bom pagador. Amém? Por isso que eu quis dizer propósito. O que eu falei para gravar propósito? Uns têm o dom de ser mais próspero, ser rico, de vir dar um dízimo de 1 milhão, 100 mil.
Outros têm um chamado para ser pescador de homem, para ir para uma nação. Mas isso não quer dizer que aquele que tem um chamado para a nação, que vai viver no trabalho, não vá desfrutar da prosperidade. Porque Deus pode muito bem levantar mantenedores, andar de primeira classe, ficar em hotel 5 estrelas, receber uma oferta mais que abundante, que nem foi aqui que aconteceu. O que é que ele falou? Rapaz, não consegui pescar nada. E Deus falou, agora vai. A pessoa é sensível no espírito, evangelista, eu vou porque o Senhor está mandando. E lá ele vai ter uma pesca abundante. Amém? Agora, eu quero dizer, você que às vezes tem um chamado de ir para as nações, meu irmão, é Deus quem guarda, é Deus quem vai dar a provisão. Amém? Assim como aconteceu com Simão Pedro. Então, o que é um dia de cada vez? A prosperidade é um dia de cada vez. Nós temos que viver um dia de cada vez. Assim como o pastor falou que ele ora todo dia, café da manhã, almoço e janta, dando graças. Um dia de cada vez. Amém? A oração em Mateus 6,11, Jesus ensinou o quê? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por que Jesus não ensinou a pedir o pão por 1 mês, 2 meses? Não seria muito mais fácil? Que nem aquele insensato lá do construir celeiro, agora pronto, vou botar toda a minha riqueza aqui, vou descansar a minha alma e vou. Jesus poderia ensinar, em vez de nós pedirmos o pão de cada dia, o pão de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano. Não ia ser, às vezes, com a nossa mentalidade, às vezes a gente pensa, não ia ser muito melhor? Pô, eu tenho agora 1 mês, eu vou ficar só relaxando. Não tenho que me preocupar com a conta de amanhã, não tenho que me preocupar com isso. Não era assim? Não é assim que nós pensamos? Não é assim o povo de Israel lá no maná? Todo dia. Não podia mandar de uma vez só e durar 3 dias? Porque na sexta, no sábado, aliás, durava 2 dias, não mofava. Deus não podia fazer aquele maná armazenar. Mas por que Deus não fez? Deus quer ter comunhão diária conosco. Ele quer que nós dependemos dele todo dia. Todo dia a gente receba uma direção do Espírito para aquele dia específico. Amém? Ele quer a nossa dependência. Ele quer a nossa dependência. Os nossos pensamentos não podem estar dominados. O que a gente vai comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Porque ele está dizendo que os incrédulos é que pensam assim. As pessoas do mundo é que pensam assim. Nós não devíamos nos estar se preocupando com isso. Porque nós confiamos em Deus. Pai, eu tenho uma conta de cartão de crédito amanhã de, dependendo, R$1.000, 2, 4, 5, 10, 20, 30, depende de cada. Eu não tenho como. Eu vou ficar preocupado? Pai, eu entrego nas tuas mãos. Se eu pequei, se eu gastei a mais, me perdoa. Amém? Se eu fui consumista demais, me perdoa. Eu vou me alinhar, mas Pai, me ajuda. Amém? Então, obedecer é o que o Senhor ordena. É fundamental para ter uma vida de prosperidade. A obediência. A obediência. Né? Malaquias 3, 10 e 12, um versículo muito conhecido. Às vezes a pessoa, mas está no Novo Testamento, mas é para a gente. É para a gente, amém? Diz assim, ó, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Colheita de peixe, houve espaço ali, começou a se romper, amém? Está ligando? Tá? Amém? Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Essa é para nós isso, irmão. Amém? Você lembra de Josafá? Está na Bíblia 360. O que Josafá fez quando os exércitos cercou ele? Josafá ficou desesperado, soube que os exércitos cercou a cidade, eram muito mais numerosos que eles. E qual foi a oração de Josafá? Eu não lembro o versículo, mas eu li hoje, eu não sou bom. Mas se você pesquisar, você vai achar. A oração dele foi, Senhor, Tu não prometeste, através dos nossos antepassados, que essa terra era dada por herança, de que se nós nos arrependermos e te buscarmos, o Senhor nos guardaria.
Essa foi a oração de Josafá. Essa deve ser a nossa oração também, que nem o pastor Gesso gosta de Isaías 43, 26, que diz assim, ó: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas te justificar. Senhor, eu dizimo, eu oferto, a tua palavra está aqui, o Senhor vai derramar bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Nós temos que lembrar isso. Aqui o Isaías 43, 26 nos diz isso. Nós temos que falar. É falando que a palavra vai entrando. É falando que a palavra vai entrando. Amém? Eu estou sendo fiel nos meus dízimos? Estou sendo fiel nas minhas ofertas? Né? Às vezes, a primeira coisa, quando aperta no nosso bolso, a primeira coisa que a gente olha na lista lá, às vezes quer cortar, é o dízimo. Eu falo isso porque há uns meses atrás eu ajudei um certo parente, e depois de ajudá-lo, eu perguntei: você está sendo fiel no dízimo? Ele conhece Jesus. Você está sendo fiel naquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Aí a pessoa, ele foi sincero: não, eu estou esperando folgar. Nós estamos roubando o dízimo de Deus? Você ama a sua igreja? Você ama a igreja Verbo da Vida Azaçu? Eu amo a minha igreja. E eu semeio para a obra de Deus. Eu semeio por amor a Deus. Amém? Às vezes a gente taxa alguém de ladrão, disso, daquilo, certo político na vida secular, mas às vezes nós estamos roubando de Deus. Que nem a palavra aqui, em próprio Malaquias ele fala também, né? Sejamos fiel à palavra, fiel a Deus, fiel. A palavra fiel é servo bom e fiel dos talentos. Fidelidade. O servo foi fiel nos 2 talentos, nos 5. Servo bom e fiel. Sejamos esse servo bom e fiel com aquilo que chega na nossa mão, porque é Deus quem nos dá. Eu não sou um bem-sucedido empresário de sucesso por causa da minha própria capacidade. Eu tenho que reconhecer que foi Deus que me deu. E eu reconheço que de mim mesmo, eu não podia fazer isso. De mim mesmo, se não fosse o Senhor, eu nem estaria aqui em cima hoje. Eu reconheço favor e graça sobre a minha vida, onde eu ando. Eu tenho um escritório de advocacia com a Lorena, a gente ora favor e graça diante dos magistrados, dos juízes, e eu tenho certeza que isso me acompanha, porque nós já conseguimos reverter decisões que estávamos só perdendo na mão de outro advogado. Quando chegou na nossa mão, o Espírito Santo iluminou, isso aqui prescreveu um monte de coisa. Só passou anos tomando pancada. Nós fomos despachar com o juiz, favor e graça. Meu irmão, há um favor e graça na vida da igreja. Há um favor e graça. Há um favor e graça na minha vida, na sua vida. Há favor, onde você colocar o pé, há o favor. Mas você tem que falar também. Não adianta você saber que tem esse favor e você está falando errado, não em conformidade com a palavra. Isso é muito importante para a prosperidade. Porque às vezes você pode estar passando uma estação difícil e o que você está falando não está de acordo. E às vezes a pessoa fica, é crente mesmo. Uma hora está boa, outra hora está ruim. Eu não sou movido por circunstâncias. Eu já tive estações muito melhores do que eu estou hoje. Mas eu dou graças pela estação que eu estou vivendo. Coração agradecido. Eu dou graças porque eu tenho que comer, tenho que vestir. Graças porque eu tenho uma vida abundante, tenho uma casa que eu amo ficar em casa, tenho uma família que eu amo. Como eu sou grato, como eu sou abençoado, como há favor e graça. Meu irmão, não há presente melhor. Às vezes o mundo pensa sobre riqueza. A gente foi para o aniversário de uma coleguinha da Maria Luísa. A gente tinha saído do evangelismo e foi para esse aniversário. Eu fui com a camisa da igreja mesmo, perto lá da minha casa. Esse senhor morava numa mansão. Pense numa casa, uma chácara dessa do lago. O senhor tinha 87 anos. Esse senhor,
de 87 anos, ele tem somente uma filha. Essa filha, problema de drogas, internada. E esse senhor de 87 anos tem a esposa ainda viva. Ela tem Alzheimer. E esse senhor cuida dos netos. Dessa menina de 9, de um outro e do outro 3. Aí eu estava na mesa e meu coração queimando para falar de Jesus, doido por uma oportunidade. E a pessoa que estava na mesa, eu falei, meu Deus, a pessoa deslumbrada com aquilo, e perguntou para ele, tipo assim, qual o segredo da sua prosperidade? E eu ali falei, prosperidade? Isso é prosperidade? Um senhor de 80 e poucos anos, cuidando da neta, acordando cedo, fazendo café, levando uma filha assim, só por causa dessa mansão, só por causa do dinheiro que ele tem. Isso é prosperidade, irmãos. Eu quero que você reflita sobre isso. Isso é prosperidade. O que você está buscando? O que esse senhor estava buscando? Não sei. Pode ser que no começo da vida dele ele estivesse buscando dinheiro, ser rico. Conseguiu. Chegou num padrão de riqueza? Conseguiu. Mas e a família? E que velhice é essa? Você acha isso prosperidade? Esse é o conceito que eu quero trazer para a igreja. Esse é o conceito que eu quero trazer para a igreja. Por quê? Porque Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de prosperidade. Não. Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de prosperidade. Eu nem quero esse tipo de prosperidade. Misericórdia, longe de mim. Eu quero ver meus filhos fortes no Senhor, tementes ao Senhor, uma família de sucesso. Ei, eu posso ter pouco, não ter o que eu achava que eu deveria ter, mas eu sou grato pelo que eu tenho. Prosperidade é você chegar em casa, você ter uma esposa para te dar carinho, ter um filho que te ama, que te beija, papai estava com saudade, né? Não faz isso com inveja, não faz isso para receber algo, sabe? Eu estava pensando lá em casa, eu era o mais carinhoso. Eu sempre gostei de abraçar, de beijar, de cheirar meus filhos, cheirar minha esposa, né? De tudo. Eu achava que eu era o mais, até chegar o Daniel. Rapaz, e aquilo que você semeia, você colhe. Eu beijava, abraçava. O Daniel é o mais. Ele chega, beija, abraça, quer dormir, fica agarrado, toda hora está dizendo que te amo, que eu sou muito importante para ele, que a mãe dele é muito importante para ele. Ele fala para as irmãs dele. Tem coisa que a gente vai chorar para o lado das palavras que saem da boca dele. O que você quer mais? Às vezes eu fico, pai, o que eu sou merecedor de tudo isso. Por causa do quê? Por causa do sacrifício. Foi por causa do sacrifício, uma vida de obediência, uma vida plantando amor. E aquilo que você planta, colhe. Aquilo que eu planto, eu colho. Se é amor, eu estou precisando que pessoas me deem mais atenção. Eu vou começar a dar mais atenção às outras pessoas. Às vezes você quer ter mais atenção da pessoa, mas você não dá atenção para ninguém. Como é que vai ser isso? Né? Eu não posso plantar uva e colher laranja, nem laranja colher uva. Né? Eu tenho que plantar a boa semente, a semente incorruptível da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! E a prosperidade financeira também ela não é um sinal de espiritualidade. Amém? Porque tem muitas pessoas ricas hoje em dia, quando depois você vai ver, rapaz, o cara não era traficante de droga. Aí tu pode pensar, o cara estava lá, todo bonitinho, você fala, que cara próspero, que não sei o quê. Mas o cara é traficante. Então, prosperidade não é sinônimo de espiritualidade. E nem a pobreza também. A pobreza também não é sinal de espiritualidade, não. Isso é uma crença errada. Marli muito bem falou aqui que Jesus não era pobre, não. Amém? Vocês têm essa consciência? Se alguém tiver essa dúvida, para não levantar a mão, depois pode chamar que explique. Tem versículo falando. Né? E a Marli já falou sobre isso, eu não vou falar. Jesus era próspero. Ele sabia lidar com a riqueza, ele não era mesquinho. Se ele fosse mesquinho quando tivesse quebrado aquele vaso lá, salário de 1 ano, ele tinha, eita, rapaz, não faça isso.
Não, ele sabia tanto lidar com a riqueza, quanto também lidar com os mais humildes. Amém? Jesus sabia. Mas também pobreza não é sinônimo de espiritualidade. Eu li no livro dizendo assim, ó: uma pessoa com domínio próprio mantém uma vida de moderação e controle. A palavra encrateia, domínio próprio, que é no grego, né, pode ser traduzida como contentação. Então, domínio próprio é uma contentação. Contentai-vos com o que tendes, né? Às vezes é um domínio próprio. Eu preciso trabalhar nesse domínio próprio, porque eu não estou muito contente com... Amém? Faz parte. Faz parte. E diz assim: moderação, disciplina, equilíbrio, temperança, autocontrole. Você pode ver quão exposto às obras da carne é o domínio próprio. Se a carne tiver permissão para fazer as coisas à sua maneira, ela irá se preocupar demais, trabalhar demais, comer demais, cometer excessos e literalmente correr para a morte. Porém, quando uma pessoa é controlada pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus produz nela uma disciplina sobre o reino físico, que a ajuda a conservar sua condição física, permanecer saudável, ficar livre de pecados e viver uma vida moderada e equilibrada. Tem vários versículos no livro de Provérbios que indicam que existem alguns tipos de bênção que seriam mais benéficas e desejáveis do que bens materiais. Vou ler rápido Provérbios 15:16. É melhor ter pouco, com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. É o caso lá do senhor, de 87 anos. Você acha que ele tem uma vida tranquila, calma, serena, onde podia estar gozando aos seus 87 anos de viajando, tudo? É melhor ter um pouco com retidão do que o muito com injustiça. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Um dos pontos que eu gosto sempre de frisar, que eu aprendi isso com meu sogro, é sempre gastar menos do que você ganha. Você quer ser próspero? Natural. Meu irmão, não gaste a mais que você ganha. Não gaste igual ao que você ganha. Não gaste 10% a menos do que você ganha. Amém? Nós temos que nos contentar com o que a gente ganha. Às vezes a gente pode ficar empolgado, ir para um shopping, por um carro novo. A gente pode se empolgar e fazer e se apertar. Mas se nós tivermos aqui, como eu li, o domínio próprio, isso não vai acontecer. Se nós formos guiados pelo Espírito, isso não vai acontecer. Eu tenho amigos que são bem abastados, casa de cinema, que me chama para sair tudo, para viajar. Mas, meu irmão, eu não posso andar na mesma proada que um cara desse anda, de viagem. Agora, eu estou dizendo isso, no natural. Eu não vou fazer isso, porque eu vou gastar para mostrar também que eu tenho, porque eu vou comprar aquilo, um carro ou uma lancha, para provar. Não, ele anda na folga dele. Eu não tenho condições para andar naquele ritmo. Isso é um domínio próprio, então eu não vou viajar para o exterior 4, 5 vezes por ano, não vou a certos resorts, não vou, eu vou de acordo com o meu, e sou feliz de acordo com o que eu faço. Não fico, Senhor, olha aquele meu amigo, e eu aqui, não. Eu sou agradecido, porque eu sei quem me prometeu, aquele que é fiel me prometeu, e há uma estação, há um tempo. Irmãos, não desista por causa de uma estação difícil, não desista por causa de uma estação difícil, porque às vezes na estação difícil a gente fica amargo. Em vez da gente ser treinado, nós ficamos amargos na estação difícil. Mas é na estação difícil que nós temos que manter a proada, ser constantes, para ser achado fiel. Constante na palavra, constante em falar as mesmas coisas. Amém? Porque às vezes na estação difícil, a primeira coisa que a gente faz às vezes é murmurar. E agora? Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Né? Olha só,
Passamos pela Covid. Você consegue imaginar? Olha que tempo doido foi aquele. Olha que tempo, que seta do diabo que veio para matar a pessoa de preocupação. E muitas morreram por causa de preocupação. Vocês lembram disso? Mas a gente deve se espelhar. Eu queria falar da Duda, se espelhar em pessoas de fé. Meu irmão, tem um monte de gente que trabalha lá com ela mexe com isso, de aglomerar pessoas. Se fosse um carnal, primeira coisa, eu vou me matar. Sabia que tem gente que se mata com medo de dívida, com medo de... Mas o quê? Uma estação ruim não tirou o foco. Não tirou o foco. Aleluia, Duda, você é um exemplo para mim, um exemplo para a minha família, né? Eu reconheço da unção que está sobre a sua vida, né? E por causa da fidelidade do teu coração, milhões vão chegar a você, milhões vão chegar na sua mão, porque o seu coração não está em acumular riquezas, mas no reino. Você sabe aquilo que Deus colocou no seu coração, e tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar. Vai prosperar porque é herança sua. Você é filha. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Projetos que chegarem do céu para você, vai prosperar. O diabo às vezes fala, não, é isso. Vai prosperar. É o Senhor que está colocando. Amém? Aleluia. Deus é bom demais, irmão. Deus é bom demais. Aleluia. Aleluia. Salmos 1:1-3, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse é um filho maduro. É um filho maduro que conhece o seu Deus. Por quê? Ele não segue conselho de ímpios. Ele não imita o que os pecadores estão fazendo. E nem se assenta na roda dos zombadores. Ele tem que ter uma maturidade para não se pegar nesse contexto aqui, amém? Mas ao contrário, a sua satisfação, o que ele se satisfaz, o que ele se alegra? Meditar na palavra, na riqueza que é a palavra de Deus. A riqueza que é a palavra de Deus, mais preciosa do que ouro, de que prata. Aleluia. Fazer o certo é que vai trazer a paz. Aleluia. Aleluia. O propósito da prosperidade. Qual o propósito de você ser próspero? 2 Coríntios 9, vou pular, versículo 11, NVT, diz assim, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser generosos. Somos enriquecidos para sermos generosos. Chega, eu dou. Chega, eu dou. Chegou a mais, eu dou. Chega, eu dou. Eu não sou represa. Flua, semeie, dê. Porque se você dá, boa medida, sacudida, recalcada, né, é um pensamento mundano você guardar riquezas. Você guardar só para você querer somente o seu bem. Às vezes tem um irmão lá passando necessidade, às vezes o Senhor te dá uma nota para você semear. Aí você, poxa, mas esse dinheiro que o Senhor falou para semear vai me fazer falta. Eu ia fazer aquilo, fazer isso. Obediência, você tem que ser rápido em obedecer. O Senhor pediu para semear R$1.000, eu não quero nem saber como é que vai ser o meu dia, o que conta matemática eu vou ter que fazer. Eu vou obedecer, porque se Ele está mandando, Ele vai suprir. Porque senão, que Deus é esse que me manda semear e vai fazer falta para mim? Que vai querer que eu padeça, que eu me diga pãe? Não, Deus não é assim. Amém? Aleluia. Eu gosto de semear, eu gosto de dar. Quando o Senhor fala, meu irmão, é muito bom você dar. É melhor dar do que receber. A Bíblia é muito sábia disso. É muito melhor você dar do que receber. Não dizer que receber não seja bom. É bom quando vem um extra. Eu recebo de Deus um extra. Eu recebo de Deus um extra. Recebi de Deus,
uma viagem, um extra, mês passado, que não estava nem planejando. Nem eu e nem minha mulher. Minha mulher, não, eu vou ficar, que eu tenho que estudar disso, daquilo. Né? Ela veio para mim com N viagens que queria fazer. E eu, na carne, falei, meu amor, mas pelo balanço aqui não dá. E ela, às vezes, o que é que a Bíblia diz? Aí eu, eita, lá na... Aí eu, é verdade, ela diz isso, ela diz aquilo, né? Porque às vezes a gente fica no natural. É normal, é a cabeça, o cálculo, conta, ganho tanto, gastei. Olha, não dá para a gente viajar. E o que é? Ela falou, o que a Bíblia diz? Nós começamos a declarar a palavra, venha, tal. Surgiu a oportunidade. Viajamos, curtimos, fomos ver neve. Minha mulher nunca tinha visto neve, nem nevando, viu. A família toda foi. Bênção, presente, mas de quem? De Deus, por eu falar, porque a minha carne está dizendo, não vai dar. Mas ela, o que a Bíblia diz? Eu vou falar. E assim a mesma coisa no final do ano, ela estava dizendo outra viagem. Eu falei, meu amigo, essa mulher só vê viagem. Eu já mas já não como agora, é final do ano, tem isso, a Maria Fernanda quer isso, que isso. Eu falei, amém, vamos colocar essa meta, já é. Né? O Senhor é quem prospera, o Senhor. E meu irmão, do nada, o Senhor vai fazer uma situação. Se não é seu dinheiro, o Senhor vai tocar na vida de alguém para te abençoar. Você vai 0,800. Favor e graça. Às vezes a gente pensa logo no nosso, na viagem, né? É no nosso. Caramba, eu não tenho. Mas às vezes Deus quer usar o irmão para te presentear na viagem. Tu vai, 0,800. Vai curtir num hotel bom, vai ver neve, vai comer bem, no 0,800. Você acha que seu Deus faz isso? Você acha que seu Deus pode fazer isso? Amém? Aleluia, como é bom, né? A gente ouvir sobre prosperidade. Sabe onde eu lembrei aqui, o pastor Jean veio aqui, ele começou ali aquele ciclo. Ele começou um ciclo ali. E o pastor Wellington, eu brinquei com ele depois, ele pegou na hora. Ele estava ligado no espírito ali, sentado. Eu até mostrei o vídeo para ele. Aí o pastor Jean, inspirado pelo Espírito, milhões está chegando para a sua igreja. Milhões está chegando para essa igreja. Eita glória, milhões está chegando. Correu. O pastor Hélio estava ligado no Espírito, você vê no vídeo. Meu irmão, ele não dá 2, o pastor já estava correndo atrás dele. Por quê? Porque ele pegou, estava ligado. Milhões vão chegar para essa igreja. Vão. Foi dito lá na conferência de ministros. Profecia sobre a verba. E de onde vai vir? De onde vai vir esses milhões? De onde? 1, 2, 4, 5, com a mão levantada. De onde vai vir esses milhões? Você acredita ou não? Ou você está na dúvida? Vai vir de você, vai vir de mim. Amém? Deus não vai mandar um ricaço aqui para agora eu vou dar. Vai vir de mim, vai vir de você. Se você crer e acreditar em cumprir, não buscar as riquezas em primeiro lugar, não colocar o teu coração com a intenção errada, não vir aqui na hora de dar o dízimo, eu vou dar porque Deus vai multiplicar. E aí vai. Eu vou dar porque Deus vai multiplicar. Essa não é a intenção correta de semear. Não é. Você dá por quê? Porque eu amo. Eu dou porque eu amo. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem? Jesus. Por que Ele deu? Porque Ele ama. Esse deve ser o motivo. Eu dou porque eu amo. Eu dou porque eu amo minha igreja. Eu dou porque eu quero ver minha igreja prosperar. E é esse amor, é essa intenção que Deus multiplica. Amém? Amém? Aquele famoso autor que a gente dobra a língua para falar o nome dele, você já sabe aí, né? Smith Wigglesworth. Ele conta num dos seus livros, né? Eu não estou muito lembrado qual do livro. Ele fala que ele estava no ponto de ônibus e tinha uma senhora no ponto de ônibus e o cachorro foi atrás dessa senhora. Acho que quem lê deve lembrar dessa passagem. E ele disse que essa senhora falou assim para o cachorro, vai para casa. E o cachorro ficou lá de boa. Aí essa mulher falou com autoridade, vai para casa. Aí o cachorro colocou o rabo entre as pernas e foi-se embora. Às vezes é dessa forma, e ele fala, é dessa forma que nós temos que falar com o diabo. Diabo, sai das minhas finanças. Diabo, sai das minhas finanças. Mas como diz o nosso irmão Tiago lá, isso não é simpatia,
Não é palavra, só palavra, diabo, sai das minhas finanças, anjos ministradores, tragam para mim os recursos. Isso não é simpatia, não. Essa tem que ser com fé. Com fé, porque simpatia não dá certo, não. São princípios que você tem que estabelecer e cumprir. É com fé. Diabo, sai das minhas finanças. A palavra, eu sou dizimista fiel. Eu oferto em missões, eu mantenho missionários. Amém? Não é simpatia, então, irmãos. O princípio da prosperidade é dar. Né? Nós devemos dar com amor. A mordomia, nós temos que entender que não somos o dono das nossas riquezas. Nós temos que entender que aquilo que vem à nossa mão, eu não sou o dono. Eu sou um mero mordomo e, naquele dia, o Senhor irá cobrar de cada um de nós o que nós temos feito dessa mordomia. Amém? A importância de ser agradecido. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Efésios 5,20 diz: dando graças continuamente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deu graças para aqueles 5 pães e 2 peixes. Se fosse algum de nós, poderia reclamar: rapaz, como é que eu vou dar graça para 5 pães e 2 peixes? Olha a multidão toda aí. Como é que eu vou dar graças? No natural, Jesus deu graças pelo pouco e se transformou em muito. Seja grato no pouco. Amém? É para ser grato em todas as áreas. É para ser grato não só no bom, mas nas coisas que não estão do teu agrado também é para dar graça. Não estou dizendo que, por os boleiros que aqui estão, quem joga futebol, o cara vir te dar um carrinho, te dar um chute na canela, tu vai dizer: ah, meu irmão, eu te dou graças por esse chute na canela. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo desse tipo de graça. Mas você pode dar graça a Deus: obrigado, Deus, porque eu estou exercendo domínio próprio, eu tenho um domínio próprio, eu sou manso. Daquela situação. Amém? Se você estiver na falta, Pai, se você estiver numa estação que não tem, Pai, eu te dou graça. Eu te dou graça porque eu estou sendo esticado, a minha fé está sendo praticada. Amém? Porque em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo estava orando, né? A gente sabe que Paulo estava orando para o Senhor, por causa das perseguições e tudo. E no versículo 9 diz assim, ó: o Senhor, mas ele me disse: Paulo, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo dizendo: eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades. Que necessidades seriam essas? Necessidade, irmão, que a Bíblia está dizendo. Ele tinha uma necessidade que às vezes não era suprida. Amém? Vocês concordam com isso? Amém? Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu fui pesquisar o que é a palavra regozijar-se, que Paulo falou: regozijo-me. Regozijar-se é encher-se de alegria ou de contentamento, ter prazer em algo, grande satisfação. Para o mundo, ia dizer: Paulo, esse cara é louco. Mas eu quero ser imitador de Paulo, assim como ele era de Cristo. Essa é a verdadeira felicidade, a verdadeira prosperidade, que não se baseia em circunstâncias. Ele sabe naquilo que Deus o chamou para fazer. Amém? O louvor pode subir? Já estou acabando. Nós temos que ser diligentes com aquilo que chega na nossa mão. Diligente no nosso trabalho, não é ficar parado e esperar que Deus também traga todo o recurso na sua mão. Deus te deu um ofício. Seja qual for o teu ofício, Deus te deu um ofício. Amém? Seja diligente no seu ofício. Provérbios 23 diz assim: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Inveja. Não tem inveja do seu irmão. Devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Amém? E um outro princípio também, o perdão. O perdão, ele faz parte.
de uma vida próspera. O perdão, ele faz parte da nova natureza que nós recebemos de Cristo Jesus. Eu creio que a maioria, todos nós, somos magoados em algum momento da nossa vida, nos sentindo injustiçado. E às vezes a falta do perdão, ele atrapalha a nossa caminhada de fé. Porque Jesus, ele nos perdoou quando ainda éramos pecadores. E se Jesus agiu dessa forma, cabe a mim e a qualquer cristão agir da mesma forma. Perdoar não é esquecer. Você não esquece, mas você libera perdão sobre aquela pessoa. Você ora por aquela pessoa. Você vai lá com aquela pessoa, mesmo sendo ofendido, e pede perdão. A Bíblia fala isso. Quando aquela pessoa foi ofertar e fala, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, deixe a sua oferta, vai lá, se reconcilie e volte. Há algo relacionado ao perdão para você prosperar. Amém? Irmão, eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Eu espero que você seja guiado pelo Espírito naquilo que você quer fazer, onde você colocar as tuas forças para fazer. Seja guiado pelo Espírito. Nós não devemos andar neste mundo buscando as coisas do mundo. Nós temos que buscar as coisas celestiais. E a palavra ela é fiel, porque ela diz, se a gente buscar as coisas celestiais, primeiramente o reino, tudo vai ser acrescentado. Todas as outras coisas, nós temos que ter essa confiança na palavra. Ele é fiel, fiel é o que prometeu, ele não muda. Amém? Glória a Deus.